essas revelações, quando eles entenderam a graça, eles se acharam. E achou que agora a salvação só é do povo gentil e que Israel já era. E agora Paulo vai responder para eles a seguinte questão. Romanos capítulo 11, verso de número 1 a seguir, nós lemos até o verso de número 5, a aula passada, mas vamos reler de novo. Quem está com a sua Bíblia aberta, quem não achou, fala, espera eu. Vamos até o 8. Fomos até o 8, né? Então, eu vou ler rapidinho, depois eu vou comentar do 8 para baixo. O texto vai dizer assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Interrogação. Se o texto te fez uma interrogação, você tem que dar uma resposta para ele. Aprenda essas coisinhas que você vai pegar e você vai começar a ter informações do texto. O texto está fazendo uma pergunta. Se ele está fazendo uma pergunta, pergunte para ele, então responda para ele. Ó, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Ou seja, a graça apareceu, então Deus abandonou Israel? Paulo vai dizer assim: de modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes já tinha conhecido. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? O que Deus respondeu para Elias? Que Elias se achou, né? Ele achou que só tinha ficado ele na terra. Aí ó a resposta de Deus para ele: reservei para mim quantos? Não podia ser 8, não podia ser 6? Vocês vão pegando as coisas agora, vão pegando que Deus vai sempre trabalhar dessa forma. Ou seja, Elias, não se enche de gracinha não, Elias, que igual você, eu tenho 7.000 guardado. Então fique de boa aí, tranquilo, que você não é a última bolacha no pacote não. Então vamos lá? Assim, pois, também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é por obras. Ou de outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. E de outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e outros foram endurecidos. Por quê? Porque Israel está misto nesse momento. Israel tem pessoas que têm Cristo, Israel tem pessoas que não acreditam. Os judeus, os discípulos estavam ali, os 500 estavam vendo ele subir ao céu, os 120 lá no cenáculo, mas tinha um monte matando ele. Então, está misto. Então, o que Paulo está dizendo? Que os eleitos alcançaram, e os outros? Os outros, o que o texto diz que aconteceu com os outros? A outra parte. Ah, não se endureceram não, né? Então tem um agente no verbo. Tem alguém fazendo isso. Porque uma coisa é eu ser, outra coisa fizer eu ser. É diferente. Então tem alguém por trás dessa estratégia toda. Do endurecimento de Israel, tem alguém por trás. Por quê? Tem um povo esperando a oportunidade que Israel tem que jogar fora. O versículo 8: como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para que não veem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Davi diz: torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha em tropeço, por suas retribuições. Endureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvam-se para lhes continuarem as costas. Isaías, abre a tua Bíblia, Isaías capítulo de número 63, deixa eu ver se é isso, Isaías 63, 17. Isaías percebeu que isso que estava acontecendo com Israel tinha alguma coisa de errado. Caiu a ficha de Isaías. Ele falou assim: não pode, é muita profecia, é muita lei, é muita revelação, e esse povo não entende, e alguma coisa está de errado. Aí Isaías vai falar no versículo 17, e caiu a ficha dele. Achou? Todo mundo achou? Isaías, capítulo de número 63, verso de número 17.
Posso ler? Quem não achou, diga amém. De Bíblia. Então vamos lá então? Isaías, capítulo de número 63, verso de número 17. Está lá um pouquinho para frente de Salmos lá. Você vai cantar Cantares lá, Salomão, Eclesiastes lá. Já tem Isaías. Vamos lá? Isaías 63, verso de número 17. Eu quero que você marque na sua folha. Cadê seus marcadores de texto? Caneta, riscado. Isaías 63, verso de número 17. Olha o que Isaías vai dizer. Por quê? Por que o quê? Uma pergunta. Por que, ó Senhor, nos fazes errar os teus caminhos? Ponto de interrogação. Ele falou assim: por que o Senhor? Eu não estou compreendendo o Senhor. E aí ele vai fazer uma pergunta para Deus: por que endurece o nosso coração para que não te amamos? Volta por amor dos teus servos às tribos da tua herança. Ou seja, por que nós temos dificuldade de amar o Senhor tão bom quanto o Senhor é por nós? Ele falou assim: alguma coisa tem de errado. A gente não pode ter um coração tão duro assim, a ponto de te rejeitar toda hora. É o Senhor que está endurecendo nosso coração então. Porque Deus tinha um propósito. Ele abriu um dia, uma oportunidade para outro povo que não era povo dele, para se tornar povo pela fé, pela graça, por um padrão de conexão até Deus, chamado de fé. E Isaías pegou essa chave e falou assim: não, isso aí tem alguma coisa de errado. Não pode que isso aí seja uma coisa natural nossa, que nós vamos toda hora ficar errando e nunca conseguir entender o que Deus de fato quer nos usar, quer nos tratar nossa vida nesse mundo inteiro. Como que pode ser? Isso não está normal. Volta lá então, Daniel, capítulo de número 9. Daniel, capítulo de número 9. Vamos continuar. É bom só para você folhear a Bíblia. Continua comigo lá em Romanos, no capítulo 11. Vamos ficar bom de Bíblia hoje. Vamos continuar do versículo 11, Romanos, tá? Já, com certeza a sua parte do Romanos já está com a folha grossa já. De tanto você passar a mão. Daqui a pouco você passa a mão assim, o texto já vai vir automático para você. Romanos, capítulo de número 11, vamos ler do verso de número 11 a seguir. Tudo achou? Posso ler? Então vamos lá. Digo, pois, porventura pecaram para que caíssem? Interrogação de novo. O texto está fazendo uma pergunta. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela queda veio a salvação dos gentios, para incitar-se uns. Para que Deus está fazendo com que Israel tropece? Qual que é a intenção de Deus? Estão abertos aqui Romanos, capítulo 11, verso de número 11. Eu não consigo, o meu óculos não consegue chegar embaixo aqui. Para que Israel tenha ciúmes e se renda aos Deus está endurecendo o coração de Israel, está abrindo uma porta para outro povo, agora, chamado de gentio, nós. Qual que é a intenção disso? Incitar em Israel ciúme. É um esposo, vamos fazer uma forma literal, dando a esposa está traindo ele, a esposa está procurando relacionamento externo e ele dá uma olhadinha para outra mulher. O que incita na esposa dele?
ciúme, porque a intenção dele não é largar de Israel, nunca foi. Deus é, de fato, o esposo, o dono. Ele falou que ele casou com Israel. Então ele é, só que Israel, a Bíblia diz que Israel adulterou com outros deuses. E Deus está trazendo de volta. Então Deus está fazendo essa jogada aí só para eles enxergar, porque Deus não quer abandonar Israel. Deus só está trazendo eles novamente. Então está abrindo para nós essa oportunidade. Veja lá, versículo de número 12. Se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, ou seja, quando ele estiver completo. Versículo de número 13. Porque convosco falo, gentios, que quando for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ciúmes nos da minha carne, ou seja, nos de Israel. Estou tentando incitar ciúmes nele, para ver se salvo algum deles. Porque Paulo caiu ele pegou o que Deus estava fazendo. Ele falou assim: eu vou fazer do mesmo jeito. Eu me exalto no meio do gentio, só para ver se eu pego algum judeu para se conectar conosco também. O versículo 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Ou seja, se o afastamento de Israel de Deus trouxe tudo isso para nós, a graça para nós, e quando eles voltarem para Deus, vai ressuscitar os mortos. Porque quando Israel voltar para Deus, vai ressuscitar os mortos. O versículo de número 16: se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeça, nem teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Paulo está fazendo uma alegoria, está colocando assim, ó, sabe, a oliveira é Israel. Deus, pela soberba do coração de Israel, quebrou o ramo deles, quebrou os galhos da oliveira, e agora pegou vocês, que é oliveira brava, e enxertou agora nessa árvore de oliveira, e vocês estão cheios de razão, porque agora nós somos bonitos, agora nós damos fruto, agora nós temos acesso a Deus. Israel já era. Ele falou assim: negativo, não fique soberbo não, porque quem mantém vocês conectados é a raiz, é a oliveira. Se Israel foi destruído, nós só fomos, e Deus falou assim: e se ele quebrou os galhos da oliveira verdadeira, imagina vocês enxertaram. Vocês estão aí na hora extra. Vocês estão aí, fiquem bem felizes por vocês fazerem parte daí, porque ele quebrou a oliveira, mas a oliveira está firme e viva lá de novo. A oliveira não acabou, a oliveira só está mantendo nós vivos. Que se Israel sair da terra, Deus continua, o povo dele é Israel. Nós estamos conectados nele porque através de Abraão e pela declaração de fé nós tornamos Israel. Aí nós conectamos na videira, somos enxertados, mas por natureza nós somos oliveira brava. E Paulo está declarando isso: ó, fique esperto, vocês estão muito cheios de querer, porque os romanos achou que eles eram a Coca-Cola do deserto, né? E ele não ia funcionar dessa forma. O versículo de número 22: considera, pois, a bondade e a severidade. Considera que ele é bondoso, mas ele é severo. Deus não leva as coisas esculhambadas, não. Ele considera a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, e de outra maneira também tu serás cortado. Cuidado, eu falei, gente, porque se ele quebrou o filho dele, se ele corrigiu a esposa dele, imagine vocês,
E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a trazer de volta, a enxertar eles novamente. Porque se tu fosses cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais são enxertados na sua própria oliveira. Você viu como que é? Deus vai trazer eles novamente. Agora nós temos 2 pontos. Versículo 25. Porque não quer, irmãos, que ignoreis este segredo. Ele não quer que nós ignoramos o quê? Irmão, quando você vê a palavra segredo, irmão, fique nesse texto. Enquanto você não descobrir, você não sai. Você viu a palavra segredo? Está ali, é segredo. Então tem que grudar com toda a força que você puder. Porque não quer, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios só de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Pegou? Olha aqui. Primeira parte, construção do templo. É um rabisco, você tem que imaginar, que eu não sei desenhar a igrejinha. O Messias nasce e morre. Vou botar uma cruz aqui. Então, temos aqui 7 mais 49 semanas, irmão. 483 lá que nós já somamos. Aqui abre o período Da graça. chamado de graça, que é o final, a última semana. Abre o período aqui dentro. Quanto tem esse período? Não sabemos, já estamos com aproximadamente 2000 anos. Agora, o relógio startou aqui, a saída. O relógio saiu aqui, na saída. O relógio parou aqui, um acontecimento. Qual que é o acontecimento? Que o relógio parou de contar. Messias morreu, parou, o relógio está parado agora. Era para cair na última semana e acabar tudo. O relógio foi paralisado. Tem um parênteses aqui chamado de graça. Nós estamos aqui nesse período do meio chamado de graça. A graça começou na onde? A mulher está na neve. Primeira salvação aqui. Quando o relógio da graça vai parar? Porque tem que findar. Para iniciar a última semana que o anjo disse para Daniel. Para voltar isso daqui. Isso. Daniel disse isso. Paulo está dizendo aos romanos que tem um acontecimento que vai marcar, da mesma forma que a mulher cananeia marcou o início da graça, tem um término também, para acabar. Quando? Vamos ler de novo o versículo 25, a parte B do versículo? Isso, esteja entrado. Pergunta que eu faço para você: o que é plenitude? O com? Ou seja, então quando o último gentio for salvo, quando a mulher que é representada pela mulher cananeia, que ela entrar inteira em Cristo, na graça, fecha o período da graça, acabou a graça. Agora eu vou perguntar para você, com quem está a responsabilidade de acabar a graça? Você viu? Agora a coisa começou a arrochar para o teu lado, né? Viu que não é brincadeira? Quem que atrasa a volta de Cristo? Nós. A igreja. Os crentes que não querem fazer nada, quer ficar em casa dormindo, quer ficar na Netflix, não quer evangelizar, quer ficar bem de boa. Ele ganhou a salvação e ele não quer replicar. É Deus. É isso. Porque o relógio só vai startar de novo e vai fechar o parênteses aqui, ó. Plenitude, completo. Quando? O último, Deus já escreveu, o último já está salvo por Deus, desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a ponto final.
já está salvo. E aqueles povos lá que igual não fala do barco, mas que ele não pode passar uma milha perto da ilha que eles matam. Quem vai evangelizar? A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, então a natureza revela Deus. É impossível, nem um ser humano, por causa do nosso DNA, que tem o DNA de Deus, é impossível alguém chegar diante de Deus e dizer assim: não te conheço. Deus não deixa, porque Ele empregou em nós o DNA dele. Então nós, em momento ou outro, sem nem falar, sem nada, nós olhando para o céu, para alguma coisa, e falamos assim: não. A prova é Abraão mesmo, né? Eles, Na graça, sem saber, na graça, tem um dispositivo de Cristo para cá, que ele diz que a lei dele, ele ia gravar no nosso coração, e no nosso gravado no espírito e na alma. Agora, se Deus falou, é impossível não estar acontecendo. Então a criancinha nasceu na graça, de Cristo para cá, a lei está dentro dela. Ela pode ignorar, ela pode ter a mente cauterizada, ela pode ignorar a voz de Deus. Isso ela pode dizer que não tem dentro da mentira. Ou então a Bíblia está errada. Sim, seria. Eu vou gravar, porque as minhas leis não estarão mais em tábuas, que ele disse. Mas agora é gravado em vosso coração e no vosso entendimento. Está na alma e no espírito. Por isso que ninguém consegue correr mais de Deus. Chegou diante dele, da graça para cá, vai ter que dar conta. Então, vamos aqui. O relógio de Deus parou num acontecimento, vai startar num outro acontecimento. Dentro desse período aqui, chamado de período da graça, vai acontecer o quê? Abre o relógio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 períodos da graça. Por que 7 de novo? Você viu? Porque está tratando de igreja. A igreja para Deus é importante. Para Deus a igreja é perfeita, é noiva. Então ele trata o número 7. Sempre vai ser assim. Agora ele vai determinar, está na folhinha de vocês aí. Pega ela aí. Os 7 períodos da graça. Quando que é o primeiro período da graça? Esse período da graça ele é dividido em 7 partes. Em 7 partes não cronológicas, ou seja, 100 anos, 200 anos a outra, 300 a outra. Teve época que durou 100 anos, uns que durou 1000 anos. São épocas. Deus sempre faz isso. Deus escolhe um homem para representar um povo. Deus escolhe Abraão para dar um destino para o mundo. Deus escolhe 7 igrejas para determinar 7 períodos da igreja dele na terra. O que eu quero que vocês entendam nesse tipo de estudo? É assim, aonde que eu estou dentro da cronologia? Aonde que eu estou agora? Se eu fizer uma pergunta para vocês assim, quando começou o relógio de Deus? Você tem que saber, o relógio começou aqui. Startou aqui na saída. Está lá em Neemias capítulo 2. Aonde que foi a primeira fase? Opa, está lá em Zacarias, parou aqui quando eles travaram o templo aqui, terminou de construir o templo. Zacarias capítulo 12, nós lemos na semana passada. E depois a segunda fase, até a morte do Messias. Segunda fase. Era para ir para a terceira fase. Não foi. Por quê? Abriu um parêntese dentro do período. O relógio foi parado aqui. O relógio parou e iniciou uma contagem extra. Por que a contagem extra? Porque o povo é extra. A profecia não poderia parar se não tivesse nós. Porque Deus não poderia mentir, nem fugir do plano dele. Como que é um povo que a profecia não fala desse povo? Então nós temos a liberdade. E Deus já sabia disso, muito bem. Recebi várias perguntas, me fizeram essa pergunta, 4 pessoas me fizeram essa mesma pergunta. Mas pastor, se a mulher cananeia não implora por Jesus, se ele não tivesse acesso lá em Tiro e Sidom, que é regiões fora de Israel, lá no norte, o que ia acontecer com nós? Deus ia matar nós todos? Do
ponto de vista de Jesus, sim. Cachorro, olhou para ela. Você não é nada, só tem só uma alma aí vivente, não tem interesse. Eu só estou aqui fora dos territórios de Israel porque eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de... E a ovelha dá uma escapadinha para longe. Então ele tem que ver quando ele tinha que cruzar para Gadara. Ele fica fazendo para buscar uns perdidos meio que longe, mas não tinha interesse nenhum. Porque se Jesus tivesse interesse, ele tinha resolvido o problema na primeira já. Ele tinha interesse. E ele até falou para ela a seguinte questão: seja feita conforme a tua vontade. Eu mesmo não estou nem preocupado com você. Mas no Deus, no Pai, o projeto já existia. Em Deus existia. Mas quando Jesus toma forma humana, corpórea aqui, Deus tem que tirar de Jesus as lembranças da eternidade. Porque senão Jesus, como Jesus ia lidar aqui? Puxa, acho que eu vou morrer depois de amanhã. Acho que eu vou morrer. Não tem como. Ele tem que tirar isso dele. Porque Jesus não veio aqui Deus. É homem. E tem pessoas que falam assim, ele é 100% homem e 100% Deus. Eu acho que ele não sabe o que é matemática. Porque 100% com 100% dá 200. Não bate as coisas, não tem como. A Bíblia vai dizer mesmo assim, ó, Jesus Cristo é o segundo Adão. Jesus Cristo, homem. E ele venceu o pecado na carne mesmo, o homem mesmo. Então, ele não poderia ter muitas informações privilegiadas de um Deus na terra, porque aí não bate. Aí ele fala, também era Deus, né? Era homem mesmo. Como que ele conseguia informações? Do mesmo jeito que a pastora tem revelação que dá para nós, tem profeta no joelho. Orando no Getsêmani, orando no Jardim das Oliveiras, descendo, aí, assim que ele conseguia. Não era de outra forma, não. Pode falar. É difícil para mim entender e imaginar Jesus Cristo tratando uma outra forma. Para mim também, quando eu fui ler o texto a primeira vez, eu falei assim, aí Deus falou muito comigo sobre essa questão, falou assim, ó, é por isso que vocês não conseguem fazer a minha vontade, porque vocês querem agradar alguém. Porque Jesus falou assim, eu vim aqui para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, do meu pai. Eu não vim para mais ninguém, mas os outros. Vocês não estão entendendo, vocês não estão entendendo que eu só vim para Israel. Por isso que fazer a vontade de Deus, muitas vezes vai arrumar confusão com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, com os seus parentes de serviço. Isso implica em fazer a vontade de Deus. Por isso diante dele vai falar assim, mas no seu nome eu fiz isso. Não te conheço. Você fez a tua vontade, não a minha. E tem um monte de pessoas na igreja fazendo para Deus, não o que Deus quer. E é totalmente diferente. Fazendo para Deus, culto, cantando, para Deus. Não o que Deus queria que ele fizesse. Deus queria que ele fosse um porteiro, queria ser um ótimo porteiro, ele quer cantar. Ele quer ser o pregador da noite, mas Deus falou assim, você era para ser porteiro. E aí ele vai chegar diante de Deus e falar assim, não, você não fez o que eu quis não. Você fez o que você gostava de fazer. É verdade, Deus. E galardão não é para quem faz o que quer, galardão é para quem faz o que é pedido. É diferente. Quando nós vamos estudar sobre reino, rápido, aí ela vai estreitar. Porque nós temos que mudar nossa consciência de que fazer as coisas na casa de Deus é fazer para Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá na loja, tem um funcionário que trabalha comigo. Se eu tivesse uma filial em São Paulo, o funcionário trabalhava comigo? Trabalhava mas trabalhava comigo? Tem muitas pessoas fazendo para Deus, não com Deus. É, Deus. E Deus não pediu. Eles se enganam, porque é gostoso fazer aquilo, o ego é mais forte, né? Eles gostam de fazer aquilo, talvez ele é bom naquilo, e se ele faz com facilidade, Deus não pediu para ele fazer com facilidade, pediu fazer o que era importante fazer. Eu sempre falo, Deus, faz eu sempre cumprir o meu propósito. Por mais difícil que seja o meu propósito, é que eu cumpro o meu propósito, todo dia. Por isso que a Bíblia fala assim, que naquele dia muitos virão e falarão, mas Senhor, no teu nome não cantei, não expulsei, não arrastei multidão. Ele vai falar para ele que praticar a iniquidade. Eu sei, você fez o que você quis fazer, mas não foi o que eu mandei você fazer. Vamos lá então, Apocalipse capítulo, já estou terminando já. Apocalipse capítulo de número 3, nós vamos ler os períodos da igreja, desses 7 períodos. Capítulo de número 2, dá para a gente ler o primeiro período da igreja, que durou quantos anos? 700. Vou marcar aqui. Primeiro período da igreja. A igreja, qual que é o nome da igreja?
o problema dessa igreja, a qualidade dela, o que acontecia com ela? Vamos ler? Éfeso. O que acontece nesse período da igreja? É uma igreja que, Perdeu o amor. vamos ver então nela? Começaram muito bem, Pentecoste, agitada, igreja fervorosa. Depois que foram matando os apóstolos, matando eles, o que aconteceu com a igreja? Deixou o primeiro amor. Show, né? Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, estou determinando. Aqui tem 7 igrejas, 7 tipos de igreja na terra, 7 tempos que a igreja viveu na terra, 7 tipos de crentes dentro da igreja, 7 tipos de fases de um crente dentro da igreja. Que tem crente que já foi Éfeso, tem crente que já foi Esmirna, tem crente que já foi Pérgamo, tem crente que já foi Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Depende do período que passa, ele vai mudando. E quando você lê isso, você pega, opa, peguei esse camarada aí, esse aí, ele é Laodiceia mesmo. Aonde nós estamos hoje? Qual que é o nosso período? Nós temos que entender onde nós estamos. Onde nós estamos? Quem é o nosso? Qual o período que é o nosso? Laodiceia, né? Estamos vivendo a última fase da igreja na terra. Qual que é o maior problema da igreja hoje na terra? Qual que é? Ela é meia boca, morna. Grandes pregadores, conferencistas, palestrante, coach. Olha, o raio que vocês quiserem. A igreja continua. O pastor vira piroleta, invoca anjo, grita, apresenta o querubim da árvore ungida, faz o que ele quer. O que acontece na igreja? A igreja do século, que foi a de Filadélfia, era a igreja de avivamento, de Toronto, do chacoalhar da Europa inteira. Viu como que é? Lá de Poiushu, na Coreia. Isso era a igreja de... Acabou. Mas agora, por isso que eles falam assim, quando o corona voltar, a igreja vai bombar. Não vai. Mas quando isso aqui arrochar, antes da igreja ser arrebatada, Deus vai fazer um avivamento. Não, mano, já passou. Irmão, ou se tu é crente mesmo, ou não espera chacoalhar do Espírito para te deixar você crente, não. Não vai acontecer, não, vai ficar aqui então. Não tem mais. Por isso que a cronologia dá uma ideia de onde nós estamos. E aí eu começo a ter ciência do que a igreja está vivendo hoje. O porquê que o culto é tão gelado. Por que é tão difícil achar crentes avivados? Por isso que é tão difícil batismo no Espírito. Por isso que é tão difícil diversidade de dom, diversidade de línguas. Por que é tão difícil? Difícil por quê? Porque a era que nós estamos vivendo é essa aqui. E eu não consigo voltar e acelerar, porque eu estou na última já. Daqui que vai acontecer? Vai acontecer que, para afindar isso daqui, vai acontecer mais uma coisa aqui, ó. Chamado de rápido. Vai startar o relógio novo. Cada vez acontece alguma coisa para o relógio parar. Acontece alguma coisa para o relógio startar. Acontece alguma coisa para o relógio parar de novo e para o relógio iniciar. Sempre vai acontecendo alguma coisa detalhada na Bíblia. Vai acontecer. Então, a primeira igreja, que durou 100 anos, a primeira fase da igreja na terra, a igreja de Éfeso. Eu só vou ler ela e nós já vamos despedir. E terça-feira que vem nós vamos pegar nelas todas. Eu vou conectar vocês com as parábolas. Vou conectar vocês com Mateus. Vocês vão ver, meu, tem épocas da igreja que Satanás fez morada e sapateou dentro da igreja. E eu vou mostrar para vocês no dia atual como que isso aconteceu. O texto vai dizer assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas. 7 de novo, nem sei porquê. E anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e o que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Olha que igreja linda no começo.
Isso é a igreja do tempo dos apóstolos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor, que foi esfriando com o passar dos dias. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, visto que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Ao que vencer vai acontecer o quê? Quem vencer é o quê? Vencedor. Que Deus possa abençoar a tua vida.